eu descobri que minha casa foi construída em um lugar amaldiçoado. O que a igreja me mandou fazer? Padre Zezinho, vou te contar algo que aconteceu, que revelou de forma muito concreta o que a igreja realmente ensina sobre lugares amaldiçoados, e que foi completamente diferente do que eu esperava ouvir. Havia chegado até mim a história da casa, não de forma dramatizada, de forma bastante prosaica. Uma conversa com quem havia morado no bairro há muitos anos, que havia mencionado quase de passagem o que havia naquele terreno antes de a casa ser construída, e que havia mencionado, com a qualidade específica de quem está transmitindo algo que considera importante que o outro saiba. O que havia naquele terreno não era somente a história que os terrenos normalmente têm. Era uma história que as pessoas do bairro antigo conheciam e que havia ficado associada ao lugar de formas que permaneceram, mesmo depois de tudo ter sido demolido e reconstruído. E a primeira reação havia sido a que provavelmente seria a sua: a ansiedade de que estar naquele lugar tinha implicações, de que havia algo que precisava ser feito, de que a igreja teria uma posição e uma instrução sobre como lidar com isso. Havia consultado o meu bispo. Antes de continuar, deve saber isto. Estou revelando segredos que a igreja lhe escondeu durante toda a sua vida e, cansado de mentiras, estou expondo-os publicamente. Escrevi meu livro chamado 50 Segredos que a igreja nunca te contou. Quer descobri-los? Este livro é para você. Você o encontrará no site que aparece na descrição deste vídeo e no meu perfil, com um grande desconto exclusivo disponível apenas hoje. Não amanhã, apenas hoje. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a fins religiosos. O que o bispo havia dito havia chegado de forma que não era exatamente o que eu esperava. Não havia uma liturgia especial de exorcismo do terreno. Não havia uma série de rituais que precisariam ser realizados para neutralizar o que havia estado ali. O que havia dito era mais simples e mais profundo do que qualquer protocolo ritual. Havia dito: a maldição que os homens pronunciam não tem poder que a bênção de Deus não supere. Benze a casa, com fé, com a autoridade que o Cristo ressuscitado nos deu, e habita o espaço sem medo. Benze a casa, com fé, e habita sem medo. Isso é o que a igreja havia mandado fazer. E quando entendemos completamente o que está por baixo desse mandato, a ansiedade sobre lugares com histórias difíceis transforma completamente. Fica comigo. Para entender o que o bispo havia dito, preciso te apresentar o que a igreja realmente ensina sobre a natureza das maldições e sobre o que o poder de Cristo tem sobre elas. A palavra maldição tem história longa e complexa na Escritura. O Antigo Testamento usa a palavra de formas diferentes em contextos diferentes. Há a maldição que Deus pronuncia como consequência de escolhas humanas. A maldição do solo em Gênesis 3 após a queda. Há a maldição ritual que certas culturas ao redor de Israel usavam como forma de magia. E há a maldição interpessoal, que é a declaração de desejo de mal sobre outro. Mas o que o Novo Testamento faz com toda essa herança de maldições é uma das reversões mais radicais de toda a teologia bíblica. Paulo escreve em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Cristo se fez maldição, para que a maldição fosse absorvida por ele e não tivesse mais o poder que havia tido. Isso não é metáfora poética, é afirmação teológica sobre o que a cruz havia feito. Que o sistema de maldições e de consequências que o pecado havia estabelecido havia sido transformado pela morte e ressurreição de Cristo. E as implicações disso para a questão dos lugares com histórias difíceis são diretas. Nenhum lugar tem uma maldição que o poder de Cristo não tenha o poder de superar. Não porque os rituais que fazemos são mágicos,
porque Cristo já fez o que precisava ser feito. E a bênção que a igreja confere é o sinal de que aquele poder de Cristo está sendo especificamente aplicado àquele espaço. Para entender completamente o que a bênção de uma casa faz, preciso te apresentar a distinção entre o que a igreja chama de sacramentais e o que o pensamento mágico chama de rituais de proteção. Essa distinção, que já desenvolvi em outros vídeos sobre crucifixos e velas e outros objetos sagrados, é essencial aqui, porque é o que diferencia a bênção cristã da casa do ritual mágico de limpeza, do espaço que outros sistemas oferecem. O ritual mágico de limpeza de espaço parte da premissa de que há entidades ou energias negativas que se fixaram no lugar e que precisam ser removidas por um processo específico. Que o operador do ritual tem acesso a um poder ou a um conhecimento que permite essa remoção. E que o resultado do ritual é a neutralização dessas entidades ou energias. A bênção cristã da casa parte de uma premissa completamente diferente, que não começa pela potência do que está no espaço, mas pelo poder de Cristo, que supera qualquer coisa que possa estar no espaço. Que quem benze não tem poderes especiais pessoais, mas age na autoridade de Cristo. E que o resultado da bênção não é a neutralização de entidades, mas a declaração de que aquele espaço está sob a soberania de Cristo. Essa diferença não é semântica. É a diferença entre uma visão do mundo em que há forças que precisam ser apeasadas ou neutralizadas e uma visão do mundo em que o poder de Cristo é soberano sobre qualquer força que exista. E a prática da bênção da casa, quando feita com a fé que essa soberania pressupõe, é completamente diferente de qualquer ritual de limpeza de espaço, porque parte de um fundamento completamente diferente. Antes de continuar, deve saber isto. Estou revelando segredos que a igreja lhe escondeu durante toda a sua vida e, cansado de mentiras, estou expondo-os publicamente. Escrevi meu livro chamado 50 Segredos, que a igreja nunca te contou. Quer descobri-los? Este livro é para você. Você o encontrará no site que aparece na descrição deste vídeo e no meu perfil, com um grande desconto exclusivo disponível apenas hoje. Não amanhã, apenas hoje. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a fins religiosos, mas há algo que precisa ser dito sobre a realidade do mal e sobre como a igreja entende a possibilidade de influência maligna em espaços. A igreja não é ingênua sobre a existência do mal. Não nega que há forças que se opõem ao bem. A demonologia cristã, que é a parte da teologia que estuda a natureza e a ação das forças malignas, é parte da tradição e foi desenvolvida ao longo de séculos com seriedade. E a igreja reconhece que há situações em que espaços físicos podem ser afetados por práticas ou por eventos que abriram portas para a influência maligna. Não de forma que todo lugar com história difícil está automaticamente infestado, mas de forma que há situações que merecem discernimento e eventual intervenção ministerial. Para essas situações mais sérias, a igreja tem o exorcismo, que é distinto da bênção da casa, que é ministrado por padres com autorização específica do bispo, e que é para situações que o discernimento identifica como requerendo essa forma de intervenção. Mas a grande maioria das situações que envolvem casas com histórias difíceis não requer exorcismo. Requer o que o bispo havia mandado fazer, a bênção da casa, com fé, com a autoridade de Cristo, e a habitação do espaço sem medo, e a distinção entre quando é necessário o exorcismo e quando é suficiente. A bênção é feita pelo bispo ou pelo padre, com experiência nessa área. Não é uma avaliação que a família deve fazer sozinha. Mas o que havia acontecido com a casa depois da bênção? Vou te dizer o que havia mudado e o que não havia mudado. O que não havia mudado era a história. A história do que havia naquele terreno antes era a mesma depois da bênção.
A bênção não reescreve o passado, não apaga o que aconteceu. A história é a história. O que havia mudado era a relação com o espaço. Antes da bênção, havia uma qualidade de atenção ao espaço que era de vigilância, que notava coisas e as interpretava, dentro da narrativa da história difícil, que criava uma disposição de alerta, que coloria qualquer experiência naquele espaço. Depois da bênção, havia outra disposição, não que o espaço havia se tornado mágico, de forma positiva, que a soberania de Cristo sobre aquele espaço havia sido declarada de forma específica e intencional, e que habitar o espaço havia se tornado habitar dentro dessa declaração em vez de habitar dentro da história. Não é efeito psicológico simples. É o que os sacramentais fazem quando são recebidos com fé. Criam um enquadramento espiritual diferente para o que é habitado. E esse enquadramento diferente havia sido o que o bispo havia mandado criar, não a limpeza das energias negativas. A declaração de soberania de Cristo sobre aquele espaço e a habitação do espaço de dentro dessa declaração. Mas agora vou entrar no que isso tem para dizer de forma mais ampla, porque a questão de lugares com histórias difíceis vai além de casas construídas em terrenos específicos. É uma questão que aparece de formas diferentes na vida de muitas famílias. A casa em que houve violência, o imóvel que alguém comprou e que descobriu depois ter história de uso para práticas que vai contra a fé. O apartamento cujo locatário anterior havia praticado coisas que deixaram marcas na memória do lugar. Essas situações são mais comuns do que as pessoas normalmente admitem, e a ansiedade que produzem é real. O que a igreja oferece para todas elas é a mesma resposta que o bispo havia dado: a bênção com fé e a habitação sem medo, não porque a história não importa, porque a soberania de Cristo é maior do que qualquer história. Essa afirmação, que pode parecer simples demais para a complexidade que a situação parece ter, é na verdade a afirmação mais profunda que existe sobre o que significa que Cristo ressuscitou, que o poder que superou a morte supera qualquer outro poder que se apresente. E habitar um espaço com a consciência de que a soberania de Cristo foi especificamente declarada sobre aquele espaço pela bênção é habitar de dentro desse poder, não com arrogância, com a confiança que é a consequência natural de saber quem está no lugar. Antes de continuar, deve saber isto. Estou revelando os segredos que a igreja lhe escondeu durante toda a sua vida, e cansado de mentiras, estou expondo-os publicamente. Escrevi meu livro chamado 50 Segredos que a Igreja Nunca Te Contou. Quer descobri-los? Este livro é para você. Você o encontrará no site que aparece na descrição deste vídeo e no meu perfil, com um grande desconto exclusivo disponível apenas hoje. Não amanhã, apenas hoje. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a fins religiosos. Há algo prático que quero desenvolver sobre como pedir a bênção da casa e o que esperar. A bênção da casa é ministrada pelo padre da paróquia. É um pedido simples que qualquer paróquia atende. Não é serviço extraordinário ou especializado. É parte do ministério ordinário do padre. O que você faz? Liga para a secretaria da paróquia e pede para marcar a bênção da casa. Em muitas paróquias, há datas específicas, especialmente a Páscoa, em que as casas da comunidade são benzidas. Em outras, pode ser agendado a qualquer momento. O que acontece na bênção? O padre percorre os cômodos da casa com água benta, pronunciando as orações do ritual romano de bênção dos lares. Essas orações não são mágicas. São a declaração litúrgica de que aquele espaço está sob a soberania de Cristo e pedindo a proteção e a graça de Deus para quem nele habita. Não é cerimônia elaborada necessariamente. Pode ser simples. O que importa não é a elaboração do rito, mas a fé com que é realizado e recebido. E há algo que vale fazer antes do padre chegar. Uma oração da família,
todos os que habitam a casa, pedindo a Deus que a bênção que vai ser conferida seja recebida com a fé que ela merece. Que o espaço que vai ser benzido esteja habituado por famílias que vivem com essa bênção de forma consciente. Essa preparação da família transforma a bênção de visita pastoral pontual em momento de renovação espiritual familiar. De que a casa não é só espaço físico onde a família habita, mas espaço onde Cristo habita com a família. Chegamos ao final. E o que eu quero que você leve daqui são 4 coisas. A primeira é a teologia. Não há lugar que uma maldição humana tenha marcado, que o poder de Cristo não tenha poder de superar. Cristo se fez maldição, para que a maldição não tivesse mais a última palavra. E a bênção que a igreja confere é o sinal sacramental desse poder sobre aquele espaço específico. A segunda é a prática. Se você está numa casa com história difícil, ou se está pensando em entrar numa, a primeira coisa a fazer é pedir a bênção da casa ao padre da paróquia, não o ritual de limpeza de energias. A bênção cristã que declara a soberania de Cristo. A terceira é a distinção entre a bênção da casa, que é o recurso ordinário para situações com histórias difíceis, e o exorcismo, que é para situações que o discernimento de um padre experiente identifica como requerendo intervenção específica. Na dúvida sobre qual situação você tem, fale com o padre da paróquia, que vai discernir com você. E a quarta é o mandato do bispo que ficou comigo, que é a resposta mais completa que recebo para dizer a quem descobre que a casa tem uma história. Benze a casa, com fé, com a autoridade que o Cristo ressuscitado nos deu, e habita o espaço sem medo, porque o medo que uma história produz não é para ser combatido com mais rituais que competem com o poder do que estava lá. É para ser superado pela fé de que há um poder que é soberano sobre qualquer coisa que possa ter estado ali. E esse poder não precisa de competição, já venceu. Antes de fechar esse vídeo, deve saber isto. Estou revelando segredos que a igreja lhe escondeu durante toda a sua vida e, cansado de mentiras, estou expondo-os publicamente. Escrevi meu livro chamado 50 Segredos que a igreja nunca te contou. Quer descobri-los? Este livro é para você. Você o encontrará no site que aparece na descrição deste vídeo e no meu perfil, com grande desconto exclusivo disponível apenas hoje. Não amanhã, apenas hoje. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a fins religiosos. Que Deus abençoe você. Que a casa que você habita, com qualquer história que tenha, seja habitada sob a soberania de Cristo, declarada pela bênção. Que o medo que histórias difíceis produzem seja superado pela fé que é maior do que qualquer história. E que a forma como você que habita o espaço onde vive seja a forma de quem sabe que não está só ali. E antes de fechar esse vídeo, se essa mensagem chegou onde precisava chegar, compartilha com alguém que tem medo de uma história que descobriu sobre o lugar onde mora. E se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento. Aperta o botão de inscrição aqui embaixo, ativa as notificações. Toda semana tem mensagem nova, com profundidade e com fundamento real, com todo o meu carinho, com toda a minha fé. Até o próximo vídeo. Padre Zezinho. Mas antes de fechar de vez, ficaram 5 reflexões que completam o quadro do que conversamos e que aprofundam dimensões que merecem ser desenvolvidas. A primeira reflexão é sobre a história bíblica de Josué e a cidade de Jericó que havia sido colocada sob o Xerem, o interdito, sagrado. E o que essa história ensina sobre como a fé cristã entende a transformação de lugares com histórias difíceis. A cidade de Jericó havia sido colocada sob o Xerem Josué 6. Tudo o que estava dentro havia sido consagrado para a destruição, e havia uma maldição pronunciada sobre quem tentasse reconstruir a cidade. Séculos depois, no tempo do rei Acabe, alguém havia reconstruído Jericó,
e havia pagado o preço que a maldição havia pronunciado. Mas depois de Cristo, a relação com esses lugares, há muito marcados por histórias difíceis, não é a mesma. Porque o que Cristo havia feito na cruz havia mudado o enquadramento dentro do qual qualquer maldição antiga existe. E o Novo Testamento está repleto de Jesus interagindo com espaços e pessoas considerados marcados por impureza ou por maldição na visão da época. A Samaria, considerada terra de apostasia. O cemitério de Gerasa, onde habitava o endemoniado. O leproso que não devia ser tocado. Os publicanos cujo dinheiro era considerado impuro. Em cada um desses casos, a presença de Cristo não havia sido impedida pela história do lugar ou da pessoa. Havia superado essa história. Havia declarado com a sua presença que havia algo mais poderoso do que o que a história havia marcado. Esse padrão do ministério de Jesus é o fundamento teológico mais direto para o que o bispo havia mandado. Benze com a autoridade de Cristo, que é a autoridade que superou o que a história havia marcado. A segunda reflexão é sobre a diferença entre ansiedade espiritual e discernimento espiritual no contexto de casas com histórias. Há uma forma de atenção a esse tipo de situação que não serve ao bem-estar espiritual. É a que transforma qualquer evento incomum na casa em evidência de que a história está operando, que interpreta cada doença, cada dificuldade, cada acontecimento negativo como manifestação do que havia no lugar antes. Essa forma de atenção é ansiedade espiritual, não discernimento espiritual. E a diferença é importante porque a ansiedade espiritual pode se tornar uma forma de obsessão que prejudica mais do que qualquer influência que possa ter vindo da história do lugar. O discernimento espiritual genuíno é diferente. É a atenção presente que percebe padrões ao longo do tempo e que busca acompanhamento pastoral antes de concluir, que não atribui automaticamente qualquer dificuldade à história do lugar, que leva ao padre ou ao bispo com humildade, em vez de já ter chegado à conclusão. Se você descobriu que a sua casa tem história difícil e está interpretando tudo o que acontece através dessa lente, considere conversar com o padre sobre o que está percebendo, não para validar a interpretação, para ter o acompanhamento que distingue o que é discernimento real do que é a ansiedade que a história gerou. A terceira reflexão é sobre a unção dos lugares, que é uma prática que alguns padres com formação em libertação usam e que vai além da bênção ordinária da casa. A bênção ordinária da casa é o recurso para a maioria das situações. Mas há situações em que padres com formação específica em ministério de libertação usam práticas adicionais, que podem incluir a oração de arrependimento e de renúncia feita pela família habitante por práticas que puderam ter acontecido naquele espaço. A oração de cobertura específica sobre cada cômodo e a declaração de que aquele espaço está sob a soberania de Cristo de forma mais extensa do que a bênção ordinária faz. Esses recursos existem. Não são necessários em todas as situações, mas para situações que o discernimento identifica como mais sérias, estão disponíveis. O caminho para acessá-los é pelo padre da paróquia ou pelo bispo, que vai discernir se a situação requer apenas a bênção ordinária ou se há necessidade de formas adicionais de intervenção. A quarta reflexão é sobre o papel da fé da família que habita o espaço na eficácia da bênção. Já mencionei que a eficácia dos sacramentais vem da fé da igreja e das disposições de quem os recebe. Isso tem implicação direta para a bênção da casa. Uma família que recebe a bênção da casa como ritual, que resolve o problema, sem entender o que está sendo declarado e sem a fé que a declaração pressupõe, vai experimentar a bênção de forma diferente de uma família que entende e que vive a bênção de dentro da fé. Isso não significa que a bênção não tem efeito para quem não entende completamente.
Os sacramentais têm uma eficácia que vai além das disposições individuais, porque participam da graça de Cristo que a Igreja medeia. Mas a qualidade da experiência de habitar o espaço benzido é significativamente diferente para quem habita com a consciência do que a bênção declarou versus quem habita sem essa consciência. A família que sabe que a bênção declarou a soberania de Cristo sobre aquele espaço habita de dentro dessa declaração, que é uma forma completamente diferente de estar no espaço do que a família que percebeu a bênção como ritual de proteção mágica. E a quinta reflexão que encerra esse percurso é sobre o que a história do lugar pode ensinar em vez de assustar. Já desenvolvi o que a bênção faz com a relação com o espaço. Mas há algo sobre a história do lugar que, quando recebida de formas diferentes do medo, pode ser fonte de algo valioso. É a consciência de que o lugar onde você habita tem história que precede você, que outras vidas foram vividas ali, que alegrias e sofrimentos aconteceram no mesmo espaço que você agora habita. Essa consciência, quando não é fonte de medo, mas de humildade, pode criar uma forma de habitar o lugar que é diferente da habitual, que reconhece que você é parte de uma continuidade, que não foi o primeiro a estar ali e não será o último, que o lugar tem uma história que o incluiu, mas que é maior do que você. E para a família de fé, essa consciência pode se tornar um convite à oração específica, não de medo do que estava, mas de gratidão pelo espaço, que recebeu muitas histórias e que agora recebe a sua, e de intenção de que a história que você vai escrever naquele lugar seja de amor e de fé. A casa que você habita vai carregar a história do que acontecer ali enquanto você estiver. E a escolha de habitar de forma consciente, de dentro da fé, com a bênção de Cristo declarada sobre o espaço, é a escolha de que a história que você acrescenta seja diferente da que temia ter herdado. Amém. Há mais 3 reflexões finais que levam o guion à profundidade que o tema pede. A primeira reflexão final é sobre testemunhos de famílias que haviam passado por situação parecida e o que a bênção havia produzido na prática. Ao longo de décadas de ministério, havia acompanhado algumas famílias que haviam descoberto histórias difíceis sobre o espaço que habitavam. Não vou dar detalhes identificáveis, mas há padrões que se repetem que valem ser nomeados. O padrão mais frequente é que a ansiedade sobre a história havia começado a se tornar o enquadramento de tudo. Que qualquer dificuldade na família, relações tensas, saúde fragilizada, dificuldades financeiras, havia começado a ser interpretada como manifestação da história do lugar, e que essa interpretação havia criado uma espiral em que a ansiedade sobre o lugar havia agravado as próprias dificuldades que eram sendo atribuídas a ele. A intervenção pastoral que havia feito diferença nesses casos não havia sido principalmente litúrgica. Havia sido primeiro a distinção, que nessa situação é de fato relacionado à história do espaço, e o que é dificuldade normal de família, que está interpretada através da lente do medo. Essa distinção, feita em conversa pastoral, havia frequentemente revelado que a maioria do que estava sendo atribuído à história do espaço era dificuldade humana comum, e que a interpretação através da lente do medo havia amplificado o que estava sendo sentido de formas que os tornavam mais pesados. Depois dessa distinção, a bênção da casa havia sido ministrada, e o que havia mudado havia sido a relação com o espaço, não as dificuldades que eram humanas e que continuaram existindo, mas a forma como o espaço era habitado, com menos medo, com mais confiança na soberania de Cristo, declarada pela bênção. E ao longo do tempo, a espiral havia se revertido, não porque a bênção havia resolvido as dificuldades humanas, mas porque as dificuldades humanas passaram a ser tratadas como o que eram, dificuldades humanas, que merecem cuidado humano.
em vez de serem interpretadas como manifestações de uma influência sobrenatural que havia tornado tudo mais pesado. A segunda reflexão final é sobre a relação entre a bênção da casa e a vida espiritual da família que a habita. Já mencionei que a bênção da casa é mais eficaz quando habitada por uma família de fé que vive com consciência do que a bênção declarou, mas há algo mais a dizer sobre como a vida espiritual da família é o fator mais determinante para a qualidade espiritual do espaço. O espaço que uma família habita absorve a qualidade espiritual da vida que acontece nele, não de forma sobrenatural que transfere essência ao tijolo, mas de forma que o interior das pessoas que habitam aquele espaço vai sendo moldado pelas práticas que acontecem ali. E esse interior moldado pelas práticas traz ao espaço uma qualidade que nenhuma bênção externa pode completamente substituir. A família que reza junta no espaço, que tem o crucifixo visível e que o encontra com atenção, que tem a Bíblia aberta e que a habita, que celebra as refeições com a bênção da mesa, que tem a prática de oração antes de dormir e ao acordar. Essa família vai habitando o espaço de formas que a história do lugar não alcança. Não porque a família é mais poderosa do que o que estava antes, mas porque o que está agora é habitado com uma qualidade de vida espiritual que cria o seu próprio campo. E a bênção da casa que essa família pede ao Padre não é para remover o que estava, é para declarar formalmente o que já está, que aquele espaço é habitado por uma família que vive sob a soberania de Cristo. Essa é a forma mais completa de resposta à história difícil de um lugar. Não só a bênção, a vida. E a terceira reflexão, que encerra de verdade, é sobre o que o mandato do bispo me havia ensinado, sobre o que significa ter fé no contexto do medo. Benze a casa, com fé, e habita sem medo. Há uma sequência nessa instrução que importa. Primeiro, a bênção, o gesto sacramental, que declara a soberania de Cristo sobre aquele espaço, que não precede a fé, mas que a expressa de forma específica e concreta. Depois, a habitação sem medo, não a habitação com medo, que vai sendo reduzido gradualmente. A habitação sem medo, como escolha deliberada, que emerge da fé na soberania de Cristo, que a bênção declarou. Essa sequência, bênção que declara, seguida de habitação que vive dentro do que foi declarado, é a forma cristã de estar em qualquer espaço com história difícil. E é a forma cristã de estar em qualquer situação com história difícil. Seja um lugar, seja uma relação, seja uma fase de vida. A bênção que declara a soberania de Cristo. E a habitação que vive de dentro dessa declaração, sem medo. Porque o que foi declarado é verdadeiro. E o que é verdadeiro não precisa do medo para ser eficaz. Precisa da fé que o habita. Amém. E porque o tema pede ainda mais desenvolvimento, há duas dimensões adicionais que completam o que foi dito. A primeira é sobre como comunicar às crianças da família que a casa tem uma história sem criar medo desnecessário. Há famílias com crianças que enfrentam a questão de como lidar com a descoberta da história difícil da casa em relação às crianças. Se contar ou não contar. Se contar, como contar. O que a criança precisa saber e o que não precisa. A orientação pastoral que dou é a seguinte: crianças pequenas não precisam ser informadas de histórias de casas que podem criar medo sem que elas tenham o enquadramento para processar adequadamente. O que elas precisam é do ambiente de fé que a família cria no espaço. Para crianças mais velhas, adolescentes, que podem perceber que algo está acontecendo ou que vão descobrir de outras formas. A conversa honesta, com o enquadramento correto, é melhor do que o silêncio que cria mistério. E o enquadramento correto é o que estou desenvolvendo nesse vídeo, que há uma história, que a bênção foi pedida, que a soberania de Cristo foi declarada sobre o espaço e que habitamos com fé e sem medo. Essa conversa, feita com calma e com o enquadramento correto, cria em crianças mais velhas
uma forma de compreensão do que a fé faz em situações difíceis, que é uma das formações mais ricas que podem receber. Que o que era assustador pode ser habitado com fé. Que a soberania de Cristo não é abstrata, mas se aplica especificamente ao lugar onde vivemos. E a segunda dimensão adicional é sobre o que fazer periodicamente depois da bênção inicial. A bênção da casa não é um procedimento que se faz uma vez e nunca precisa ser renovado. Há uma tradição na igreja de renovar a bênção da casa em momentos específicos. A mais comum é a bênção pascal, que em muitas paróquias acontece nos dias que seguem a Páscoa, quando o padre percorre as casas da comunidade para a bênção anual. Essa tradição, que estava mais presente em gerações anteriores e que foi se perdendo com o crescimento das cidades e o enfraquecimento do laço comunitário, ainda existe em muitas paróquias e vale ser buscada. Há também momentos específicos da vida da família, que são boas ocasiões para pedir a bênção. Quando um novo membro entra na família, casamento, nascimento. Quando há mudança significativa na composição da família, quando a família passa por um período difícil e quer fazer o gesto de renovar a consciência de que habita sob a soberania de Cristo. Essas bênçãos periódicas não são porque a bênção anterior havia perdido efeito. São a renovação da consciência. O gesto que diz: lembramos que este espaço está sob a soberania de Cristo e escolhemos continuar habitando-o com essa consciência. Amém.